Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sou a professora Gisele e hoje na nossa aula de ciências nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da classificação dos vertebrados. Então, na aula passada, nós falamos sobre os mamíferos e hoje nós vamos falar sobre aves e peixes. Então, relembrando, nós estamos falando da classificação dos animais vertebrados, que são aqueles que possuem coluna vertebral, possuem essa estrutura óssea com que faz que sustente o corpo e também que dá movimento, tá? E dentro dessa classificação dos vertebrados, nós temos mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios. Na aula passada, nós falamos sobre mamíferos. Nessa aula, vamos falar de características específicas do grupo das aves e dos peixes. Se perguntar para você uma característica específica de uma ave, a primeira coisa que vem na sua mente é voar. Não é isso? E não é verdade. Nem todas as aves voam, mas elas sim possuem uma estrutura, né, com penas, com que faz com que o seu corpo fique mais leve. Também tem o corpo aerodinâmico, né, que é esse formato do bico mais fino, o corpo mais largo e o final também ali do corpo mais fino, tá? E elas são endotérmicas. O que é ser endotérmico? É que independentemente do ambiente, o ambiente pode estar frio, elas mantêm o corpo quente. O ambiente pode estar quente, que ela também mantém sempre o corpo quente. Então, independentemente do ambiente, elas conseguem manter a temperatura do seu corpo. E as penas? As penas, elas têm três estruturas. Essa estrutura central, que é a raque. Temos também as barbas, que são essas estruturas menores, que são divididas, e as bárdulas, que são estruturas ainda menores. Então, sendo essa a estrutura das suas penas. Temos também uma característica específica de aves aquáticas. Elas têm uma glândula chamada glândula uropigiana. E em específico para animais aquáticos, aqui coloquei um exemplo para vocês do pato. Por quê? Porque essa glândula ela é localizada ali mais para perto do rabo do pato. Ela solta um líquido e esse líquido, o pato ele pega esse líquido lá atrás com o bico e ele espalha pelo seu corpo. Quando ele espalha esse líquido pelo seu corpo, ele torna as suas penas impermeáveis. Então, quando ele nada, que ele sai para fora do rio, da lagoa, da água, ele só sacode o corpo e assim ele tá seco novamente, tá? Então, quando você passa por aí e vê um pato assim na parte de trás, mexendo nas penas, ele não tá se coçando, ele tá pegando esse líquido da glândula uropigiana e passando ali em todas as suas penas no seu corpo. E na questão do voo, o que facilita no voo para essas aves? Então, elas possuem uma estrutura óssea específica para voar. Elas têm a quilha ou a carena, que é essa parte aqui, ó, a estrutura, essa parte do peito aqui, essa estrutura óssea, que faz com que tenha músculos ali para eles baterem as suas asas, tá? Eles têm ossos porosos, que também são chamados de ossos pneumáticos. Esses ossos, eles têm mais resistência, mas eles também são mais leves, ajudando assim na hora de iniciar o voo e também na hora,
né, de cessar esse voo ali na hora da aterrissagem. Eles não têm dentes, também para que o corpo fique mais leve e para que ajude no momento do voo. Mas a questão digestiva, o sistema digestório dessas aves, eu não falei que eles não têm dentes? Não, eles não têm dentes. Por isso, o bico deles é que leva cada formato de bico a uma alimentação específica. Os pássaros, eles podem ser herbívoros, né? Então, essa qualidade de ave, ela pode ser herbívora, carnívora ou onívora. E é esse bico que determina. Então, aves herbívoras têm o formato de bico de uma forma, aves carnívoras têm o formato do bico de outra forma, diferente, e aves onívoras têm outro formato de bico. Assim, facilitando, substituindo aí essa questão do dente. E na hora também da questão de digerir os alimentos, eles têm um local onde a comida ela fica sendo amolecida, aqui na parte do papo, tá? Ali é depositado o alimento e o alimento fica ali envolto de um líquido, ficando mais macio. Depois, esse alimento ele passa para o proventrículo, que é o estômago, e aí mistura ali com enzimas digestórias e líquidos. Depois disso, ele vai lá para a moela, que é uma espécie de estômago mecânico. A moela tem as paredes grossas e com muitos músculos, e aí ele vai triturando o restante deste alimento. Então, isso substitui o dente, né? A arcária dentária, a questão do triturar o dente, o alimento com o dente. E depois de todo esse processo, né, o que foi aproveitado vai para outros locais e o que o pássaro vai excretar, ele excreta lá pela coacla. E o que é essa coacla? É um órgão onde ele tem várias funções. Ele tem função de digestão, ele tem função de excreção e ele tem função de reprodução. Então, por muitas vezes as pessoas perguntam, pássaro não faz xixi? E não é verdade, o pássaro ele não possui bexiga para que ele fique mais leve para o caso, né, para proporcionar um voo melhor, uma qualidade de voo melhor, só que ele elimina a sua urina junto com as fezes lá pela coacla. Então, não é uma espécie de urina, mas é uma excreção dessa urina junto com as fezes, ok? E na parte de reprodução dos animais? As aves, elas têm o dimorfismo sexual, que é aquilo que diferencia de forma vista, tá? De forma do corpo mesmo, o animal macho da fêmea. Por exemplo, o pavão. O pavão macho, ele tem toda uma estrutura que diferencia ele com penas lindas, né, e grandes. Já o pavão fêmea, ela não tem. Ela já é, né, diferente, toda peladinha, ela não tem penas, ela não tem essa estrutura. Então, isso é que é dimorfismo, é diferenciar o sexo pela estrutura externa do corpo. Tem também a questão da corte, que é como se fosse uma dança ali preparatória para o sexo oposto. A fecundação dessas aves, ela é interna, então ela acontece dentro da fêmea. E aí é produzido o ovo. E esse ovo, ele tem, né, a casca rígida, onde o embrião é depositado. E aí, ele é colocado para fora, ele é chocado pela fêmea.
E a fêmea, ela tem um cuidado com esse ovo, com essa prole. Então a fêmea, ela fica ali em cima, né? Ou ela fica ali vigiando, ela fica protegendo, ela fica aquecendo esse ovo, essa prole, até a eclosão. E aí, por ser gerado em ovos, nós dizemos que eles são ovíparos, ok? O desenvolvimento, nós falamos que o desenvolvimento é direto, porque o filhote nasce idêntico ao adulto. A diferença é só o tamanho. Então, nós temos ali um mini adulto, um mini pássaro. Outras características também, as aves possuem pulmões muito pequenos. Mas envolto ali, vamos dizer que, aqui um simples exemplo. Essa parte vermelho aqui mais claro são os pulmões menores. E aqui envolto, essas partes no vermelho mais escuro, são sacos aéreos, aonde ajuda o pássaro na respiração, tá? Devido ao seu pulmão ser menor, pela estrutura mesmo do corpo da ave. Eles também têm um sistema nervoso complexo e eles têm a visão aguçada. A visão ali ajuda na hora de se defender de predadores, ajuda também na hora do voo para melhorar, né, a percepção e também na hora da caçada para o seu sustento. Agora, uma curiosidade. Você sabia que os ovos, eles têm ali microporos, que são buraquinhos bem pequenos, que ajuda na hora do embrião respirar. Então, ali o ar entra e sai com facilidade. O embrião, ele não fica ali sufocado. Ele consegue respirar por esses microporos. Então, ó, aqui nós temos imagens bem próximas e melhoradas. Você percebe, tá vendo? Parece assim um tanto de pedacinhos juntos. E nesses pedacinhos tem ali pequenos espaços, microespaços, aonde o ar entra e sai para a respiração desse embrião. Agora nós vamos para uma revisão da parte das aves. Então, nem todas as aves voam, mas todas têm penas e uma estrutura aerodinâmica. As aves são ovíparas, né? Ovíparas, tendo a sua reprodução em ovos. Temos também a glândula uropigiana, que é uma glândula específica de aves aquáticas, que é um líquido solto ali para estar impermeabilizando essas penas. E a alimentação dessas aves pode ser uma alimentação herbívoro, carnívoro e onívoro, dependendo da estrutura ali do seu bico, ok? Agora, visto aqui esta parte das aves, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura dos peixes, as características dos peixes. Então, os peixes nadam e a maioria dos peixes possui uma escama, que é um muco, tá? Revestido que ajuda na hora do deslizar na água, na hora da natação. Eles também têm um formato hidrodinâmico, né? Começa pequenininho, aumenta com as nadadeiras, tá vendo? E lá no final a fila também com nadadeiras. Então, esse formato aqui é um formato que também ajuda na hora da natação, tá? E essas nadadeiras, elas ajudam para nadar, para equilibrar, para o impulso. Porque você vê que o peixe ele tá paradinho, de repente ele sai nadando. Ele não se apoia em nada. Então essas nadadeiras ajudam, né, no impulso, no equilíbrio e na estabilidade, para ele manter ali no curso dele. E ele também tem uma linha lateral, tá vendo aqui, ó?
funciona como uma espécie de sensor para esse peixe. Se você estiver dentro da água e você perceber que tem um peixe, se você pisar, o peixe já sai, né, assustado. Então ele percebe movimentos, ele percebe quando as coisas estão próximas, através desse sensor natural aí, essa linha lateral deles. Os peixes são ectotérmicos, significa que a temperatura eles não conseguem manter o corpo em uma certa temperatura. A temperatura varia de acordo com o ambiente, diferente dos pássaros, tá? Os peixes têm rins e eles excretam amônia. E os peixes, eles têm mandíbulas, que é essa estrutura da boca. A respiração desses peixes é branquial. Então, olha, aqui é uma brânquia, tá vendo? Ali dentro tem microvasos. A água passa ali pelos microvasos e é filtrado o ar com que os peixes respiram. Então, é através aqui dessa estrutura que os peixes conseguem ter essa característica de respirar debaixo d'água. E aí, dentro dessa estrutura de peixes, nós temos os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Nós vamos começar a falar dos peixes cartilaginosos. Assim como o nome mesmo diz, eles têm um esqueleto de cartilagem. São arraias. Observe, as arraias elas têm, né, a boca aqui com estrutura diferente, o corpo, a pele também com estrutura diferente. A quimera, da mesma forma, uma estrutura lisa, escorregadia, com a boca aqui mais embaixo. O tubarão também ele tem essa pele lisa, escorregadia, a boca aqui mais baixa e as brânquias, ó, abertas ali. Então você percebe quando ele está respirando, essas brânquias ficam assim, ó, fazendo um movimento de abrir e fechar. Então aqui, característica dos cartilaginosos. Eles têm essa escama placoide, que é uma escama tipo dentina, essa parte lisa, né, do dente. A escama deles é dessa forma, é lisa e inteira. A fecundação é interna, dentro da fêmea, e o desenvolvimento é chamado de desenvolvimento direto. O filhote nasce idêntico ao adulto. Eles têm as brânquias expostas, assim como eu falei, você percebe ali o movimento das brânquias. E a posição da boca é uma posição mais baixa, inferior, assim como eu disse anteriormente. E eles também possuem coácula, que é o órgão que serve para digestão, excreção e reprodução. Agora nós vamos falar dos peixes ósseos. Eles têm um esqueleto calcificado, então eles têm um esqueleto ósseo. Eu coloquei aqui alguns exemplos, ok? Não são todos, não significa que são somente esses. Coloquei os mais conhecidos, como tilápia. Observe que a boca é mais em cima, que eles têm uma proteção aqui em cima das brânquias. Olha, a boca é diferente, a escama deles já não é uma escama lisa, assim como o peixe cartilaginoso. Tá vendo, ó? Essa proteção ali. Então, nós vamos ver agora características específicas do peixe ósseo. Eles têm escamas flexíveis. Quando você vai limpar um peixe, com certeza você de casa já limpou um peixe, né? Você raspa a faca na pele do peixe para você limpar, é aquela escama que solta. Então, é aquela escama mais externa, ela não é grudada igual do peixe cartilaginoso. Ela é mais flexível.
E se acontecer desse peixe perder essa escama por algum motivo, ela é renovável. Ela se forma novamente. Assim como as nossas unhas crescem, elas se formam novamente. O desenvolvimento aqui já é diferente do peixe cartilaginoso também, olha. O desenvolvimento aqui é diferente. Então, quer dizer, o filhote, ele nasce diferente do adulto. Acontece uma transformação aí nesse meio, acontece uma metamorfose. Eles possuem bexiga natatória. Também, para alguém aí que limpa peixe, eu não sei se você já percebeu, quando você abre o peixe, tem uma bolinha branca cheia, como se fosse uma bisnaga, né? Um balão dentro do peixe. Isso é a bexiga natatória. Essa bexiga, ela ajuda o peixe tanto a ficar lá na superfície da água, ou com a pressão da água, ele ir lá para as profundezas, para as partes mais profundas da água. Porque esses peixes ósseos, eles nadam e eles existem em todo tipo de água. Em água salgada, água doce, quente, fria, ou água rasa e até mesmo em águas profundas. Eles possuem opérculo, que já é aquela proteção das brânquias. As brânquias deles não ficam aparecendo, como eu mostrei as brânquias específicas, que foi levantado ali na imagem, aquela parte ali de proteção das brânquias é chamada opérculo. E eles têm uma fecundação externa, então quer dizer, a fêmea joga os óvulos e aí em seguida o macho vem e joga o espermatozoide, tá? Então é do lado de fora, não é dentro da fêmea. Agora nós vamos para uma revisão das nossas características dos peixes. Então, eles possuem uma anatomia hidrodinâmica, que é aquilo que ajuda na natação e no deslizar na água. Eles têm nadadeiras e aí vem a diferença. O peixe cartilaginoso tem aquela pele como se fosse uma dentina lisa. Já o peixe ósseo não, ele tem uma escama flexível e renovável. O peixe cartilaginoso, ele tem uma fecundação interna. Já o peixe ósseo, uma fecundação externa. Então, lá os mamíferos, aqui na nossa atividade, para que nós vamos relembrar a questão da reprodução dos mamíferos. Lembra que eu expliquei que os mamíferos, eles são vivíparos, eles nascem dentro de placentas e também tem a estrutura das mamas que alimenta ali, a mãe alimenta a prole? Os mamíferos são considerados vivíparos. Mas e as aves e os peixes? O que são considerados? Então, as aves, elas são consideradas ovíparas. E por que as aves são consideradas ovíparas? Porque eles nascem em ovos, fora do corpo da mãe. Então, vamos escrever? Então, as aves são ovíparas. Mas e os peixes? Existem peixes com fecundação interna, com fecundação externa. Então, os peixes, eles podem ser ovíparos, vivíparos ou ovovíparos, ok? Só um minutinho, pessoal. Compreendido?
Então, respondendo aqui, os peixes podem ser ovíparos, vivíparos ou ovovíparos. Então, essa foi a nossa aula sobre aves e peixes aí do grupo de vertebrados, tá certo? Eu aguardo vocês em uma próxima aula para continuar esse estudo, tá bom? E para acessar a nossa plataforma SMED GV, aponte a câmera do celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal no YouTube SMED GV. Até uma próxima aula! Tchau!